tolerância à frustração é a capacidade de lidar com situações que causem frustração, tendo em mente que nem sempre seus desejos podem ser atendidos. Ser tolerante à frustração é suportar dificuldades, sendo capaz de ultrapassar situações de fracasso. O objetivo desse vídeo é trazer informações de como desenvolver a tolerância à frustração na infância, visto que a frustração é uma das emoções importantes para a autoestima da criança e que aprender a tolerar a frustração desde pequeno possibilita que eles comecem a construir as bases da sua resiliência. Fizemos uma entrevista com a pedagoga Isabela Rodrigues para discutir o assunto no ambiente escolar e como desenvolver a tolerância à frustração na infância. Eu sou formada em pedagogia pela UEM, tenho pós-graduação em educação especial com ênfase no autismo, tenho a pós-graduação de psicopedagogia, né, as duas concluídas, e agora eu estou finalizando a pós de neuropsicopedagogia. E atualmente atuo como professora da rede particular, né, com a turminha do Infantil 3, né, que são de 3 aninhos. Isa, então, qual que é a melhor maneira para criar filhos tolerantes à frustração? Olha, eu acredito, pela experiência que eu tenho com a turma, né, a conversa, né, os pais conversarem com as crianças sobre a frustração, né, conversando ali, mostrando como lidar, né, que não necessariamente eles vão conseguir tudo que eles querem. Então, eu acredito que desde cedo os pais têm que ter esse diálogo, né? E desde cedo acredito que ali com 2 anos, quando a criança já tem ali a fala e tudo mais, então nessa idade os pais é fundamental que eles, né, incluem isso, né, nessa questão do diálogo deles sobre a frustração. É como fazer as crianças entender que a frustração é normal. Olha, essa parte é bem difícil, né? Porque quando a criança ela começa a se frustrar, não conseguir o que quer, né? Eles têm a parte da birra, a parte do choro, né? Então, assim, é importante o que eu falei, a conversa, os pais, os dois juntos, né? Quando tem, explicar que eles não vão conseguir na base do choro, explicar que a gente não vai conseguir tudo que a gente quer, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Os pais estar ali atentos, né? Saber diferenciar a questão do choro, da frustração, com da birra, né? Com do medo, que vem tudo ali acompanhado, né? Então, os pais sempre atentos nessa questão. Quais as principais características de uma criança que possui baixa tolerância à frustração? A criança com baixa tolerância, né, a frustração, ela tende muito a ficar irritada, né? Quando eles não querem algo, eles não conseguem dominar ali o pai e a mãe, eles se irritam muito fácil, eles têm crises nervosas, o choro, a birra é fundamental, né? É um indício muito forte disso. Tem crianças que demonstram muito na hora essa questão da frustração, mas tem crianças que vão guardando, 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 e chega uma hora, vamos dizer, né, que aparece, né? E então o pai tem que perceber se a criança está exagerando nessa questão da birra, se a criança está ficando muito frustrada, né? Ou se a criança está guardando demais, né? Normalmente isso acontece com o nascimento de irmãos, ou quando quer um brinquedo, né, pede para o pai e o pai não dá. Então, é observar e sempre estar conversando. Tem alguns pais que não conseguem, né, por conta do dia a dia, da correria, da canseira, assim. Então, tem pais que precisam de um auxílio ali, né, de saber como lidar com essa frustração, né, procurar uma ajuda de uma terceira pessoa. Isa, quando no ambiente escolar é identificado que a criança não sabe lidar, né, com a situação de baixa tolerância à frustração, quais as medidas são tomadas? Inicialmente, a professora deve conversar com a coordenadora, né? Na verdade, primeiramente, a professora tem que ter um tempo acompanhando essa criança
para saber, né, falar o que é a frustração, se isso está sendo acompanhado com birras, né? Então, primeiro a professora deve observar ali o aluno, a criança. Após essa observação, foi identificado algo a mais, conversar com a coordenadora, né, para as duas juntos, né, pegarem e chamarem a mãe para conversar, né, para saber como está sendo. Então, primeiro essa etapa de observação, a segunda seria a organização ali com a coordenação e a terceira a busca pelos pais. E detectado o problema de baixa tolerância e frustração da criança, a escola trabalha isso com os pais? Sim, é fundamental que a escola e a família trabalhem juntos, né? Porque a criança, ela sabe qual a área de domínio dela, né? E isso desde cedo, a gente acredita que não, mas sim, desde cedo a criança, ela sabe qual é o domínio dela, aonde ela vai conseguir chegar com aquela frustração, com aquela birra. Então, é fundamental que a escola e os pais sempre conversem, né? Mantenham aquela conexão que a gente fala, porque muitas vezes acontece de na escola a gente fazer uma parte, chega em casa, a criança faz outra, e isso acaba bagunçando muito a cabecinha deles. Então, a escola e a família sempre andando juntos, para a criança consiga ali, né, alcançar um bom resultado e essa frustração não virar nenhum dos problemas seguintes. Ô Isa, no caso da frustração, você acha que é importante conversar com o professor e investigar o comportamento dessa criança fora de casa? É muito importante que a professora saiba como que essa criança se comporta fora da escola. Porque muita coisa que a criança faz em sala é um reflexo. Então, a partir do momento que a professora tem esse contato com a mãe, sabe como se comporta em casa, sabe como se comporta brincando com outros amiguinhos, a professora vai começar a entender muitas atitudes que a criança tem em sala. E é ali onde a professora consegue criar uma conexão com a mãe, conversar, dar orientações também, né? Porque muitas mães chegam assim e falam: Nossa, professora, eu não sei mais o que eu faço, né? Eu não sei mais como melhorar isso. Então a gente vai conversando, né? Eu vou falando o que funciona comigo em sala para ela ir tentar fazer em casa, né? E assim vai. Isso, e como tratar a criança para que suas ações ou comportamentos não comprometa a convivência com outras pessoas, na interação ou social? Observação, sempre os pais observando, né, como que essa criança está se comportando, como que as crianças em volta, né, delas aceitam esse comportamento, né? Porque a frustração, ela vai muito de assim, eu quero o brinquedo daquela criança, eu vou tentar pegar o brinquedo dela. E se eu não conseguir, eu vou fazer birra, eu vou chorar, eu vou bater, eu vou. Então, assim, às vezes acontece muito, tá? Dentro de sala, aquela criança que não sabe lidar com a frustração, que ela quer chamar atenção, e aí as outras crianças, elas acabam excluindo ela. Então, o social ali da criança com a baixa tolerância à frustração é afetado, porque quanto mais frustração, mais a criança vai manifestar isso de algum modo, né? E pode ser muitas vezes do lado negativo. E por mais que a gente vai deixando o tempo passar, falar, isso é bobagem, coisa de criança, né? Não, não é. Muitas vezes isso pode sim evoluir para um transtorno, né? Eu tenho casos. No período da manhã, eu trabalho na secretaria do colégio, que é ensino fundamental 2 e ensino médio, e a gente vê muito dessa parte, né, de pré-adolescentes, adolescentes, que ainda assim não sabem lidar, né, com a frustração, quando chega naquela parte de escolher cursos, vestibular, paz, então eles acabam sendo muito indecisos, não conseguem lidar com a frustração. Eu quero medicina, não sei se eu vou passar. Né? Lá na escola a gente tem a psicóloga que trabalha com eles, mas é um ponto bem difícil, né? Então a baixa tolerância à frustração ela tem que ser trabalhada desde cedo, desde a educação infantil,
e a criança crescer, entendendo que nem sempre a gente vai conseguir tudo. Ah, sim, é realmente, né? Porque isso, na hora que cresce, vira uma coisa gigante também, né? Pode transformar numa coisa bem pior. Sim, pode evoluir ali para um transtorno de ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico. Tem a questão da alimentação, né? Que eles acabam descontando muito na alimentação. Então, se não tomar o cuidado certo, né, acaba assim evoluindo para uma coisa bem mais séria. E não tratado desde cedo, às vezes o pai acaba desistindo, né? Não insiste de repente, lidar com a criança, aprenda a sentir esse sentimento. Depois de adulto, fica muito mais difícil, né? Aprender. Sim, fica. Só que tem um grande problema nessa parte. Até ontem, na pós-graduação, a gente estava conversando sobre, né? Quando a gente fala na educação infantil, né, a gente recomenda para o pai, né? A gente tem que pisar muito em ovos com eles. A gente recomenda, olha, pai, seria legal você procurar o pediatra, né? Primeiro para o pediatra encaminhar para quem precisa. Porque se a gente chegar para o pai e falar assim, olha, pai, você precisa encaminhar para uma psicóloga, para uma fono, para alguém, isso acaba muito não tendo aceitação. Os pais eles se irritam, os pais não aceitam e eles acham que tudo na educação infantil é brincadeira, né? Então isso é uma parte bem complicada. Não só na educação infantil, né? Acredito que quando chega uma opinião externa, tocando na ferida ali, falando, olha, pai, sua filha tá com tal problema, o pai leva muito pro pessoal, acredita que o problema tá nele, tá na criação, que a gente tá criticando, né? Então é uma parte bem delicada. Isa, a frustração, ela representa uma vivência do tipo emocional? Como que ela se manifesta? Os indícios da frustração é muito emocional, né? Então parte muito do emocional. A criança ali começa ao choro, né? A criança fica triste, a criança fica chateada. Então ali as primeiras os sinais ali da frustração são diretamente ligados com as emoções, né? Por isso que muitas vezes as crianças não conseguem lidar com as frustrações, porque elas não entendem, elas não conseguem entender o emocional, o que está se passando, o que acontece, né? Até a gente adulta, assim, a gente às vezes tem que procurar terapia para entender o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, né? No caso das crianças é mais difícil, né? Não só as crianças, os adolescentes, porque eles não sabem como, né? Não sabem se isso é normal, se não é. Então, ali os primeiros indícios é o lado emocional, sim. Não só na frustração, né, mas em tudo, né? Hoje, se a professora não tem afetividade dentro da sala, é uma coisa que atrapalha muito, porque o lado emocional, né, principalmente pandemia, né, e pós-pandemia, a gente também vai ter que ter muita paciência com essa questão do emocional, que as crianças elas chegam carentes, elas chegam pedindo atenção, então o emocional ali, a afetividade é uma coisa que acompanha muito. Isa, foi isso então. A gente queria agradecer pela sua participação, por ceder um espaço para a gente, para poder participar dessa reunião, tá bom? Muito Tá obrigada. bom, gente. Tchau.